É mais uma vez um privilégio estarmos juntos, estarmos na casa do Senhor e podermos dar seguimento à missão que Ele tem nos dado desde muito cedo. Ontem contei uma parte da história para vocês. Hoje eu queria continuar contando um pouco da minha história, até pelo tema. Na quarta-feira nós vamos dar seguimento vamos dar início a alguns temas mais clínicos. Ontem estudamos sobre a questão da saúde e adoração, no sentido de entrega, de santificação. Acho que é melhor falar mais próximo. É isso, Manuel? Fala mais pertinho, é melhor. Isso, vamos tentar seguir as ordens da casa. Na quarta-feira vamos falar de temas mais clínicos. Vamos falar sobre ansiedade na quarta-feira. Na quinta nós falaremos sobre doenças inflamatórias, dando origem à maior parte das doenças crônicas. Escolhemos aí as 4 principais doenças crônicas que levam à mortalidade para abordar durante essa semana. Então falaremos de pressão alta, de diabetes, de aterosclerose, como parte da doença cardiovascular e também do câncer. Embora o câncer a gente vai usar um momento específico para falar sobre ele, se não me falha a memória, no sábado, sábado à tarde, inclusive, onde nós estaremos falando mais especificamente sobre ele. Hoje, dando uma sequência no assunto de ontem, eu queria então, como disse, falar um pouquinho da minha história. Bom, eu já contei a vocês de onde sou, e eu venho de um local bem típico de Santa Catarina. Eu sou da Serra Catarinense, eu sou de Lages, um local frio, -6, -10 é bastante comum fazer aqui. Aí quando nós chegamos, o pessoal falou, vocês vieram para Juiz de Fora para passar frio. Eu digo, não, está fresquinho aqui, está agradável. Tenho 45 anos, sou formado na Federal de Santa Catarina, me tornei adventista aos 8 anos de idade, já mencionei isso. Um ano depois, entre as muitas indas para o hospital com crise de asma e de bronquite, eu parei de mudar quando as pessoas me perguntavam o que você vai ser quando crescer. Eu não sei muito direito, ainda continuam perguntando isso, eu tenho que falar para os mais jovens, mas na minha época era a terceira pergunta que faziam. Como é teu nome, que idade você tem, e o que você vai ser quando crescer. Depois perguntavam onde é que você estuda. Hoje em dia já mudou um tanto. Mas aos 9 anos de idade, numa dessas idas para o hospital, eu não mudei mais. Eu disse que seria médico. A única vez em minha vida em que eu pensei em desistir desse sonho que Deus colocou no meu coração foi quando eu estava fazendo o quarto ano vestibular para poder passar na Federal. Meus pais não tinham como pagar para a faculdade particular na época, e só haviam 2 faculdades na época em Santa Catarina. Então, no quarto ano, os outros 3 eu não consegui passar, no quarto ano eu digo assim, se eu não passar agora, eu vou mudar, porque aí Deus não quer que eu seja mesmo, foi só um sonho meu de criança. Foi o ano que eu passei. Eu lembro do roxo no joelho da minha então namorada, atual esposa, quando eu vi o meu nome cair de joelhos, eu me virei, me ajoelhei e dei uma cabeçada no joelho dela. Eu tenho algumas certezas em minha vida em relação à vontade de Deus para mim. A primeira é que eu estou vivo. Essa é a primeira certeza. A segunda é que Ele quer que eu seja médico. A terceira é que Ele quer que eu seja esposo da Silvana e pai do Gabriel. Eu sei que a ordem não é essa, mas estou dizendo na minha mente ainda. A ordem ideal seria botar a profissão depois. Mas são algumas certezas. Eu tenho uma missão. Essa missão me foi dada antes de eu conhecer minha esposa. E é por isso que eu coloco ela antes. Nunca mais me dei ideia, como disse. Aos 13 anos eu decidi que seria médico de família.
Quando entrei na faculdade com 21 anos, eu demorei um pouquinho mais para entrar, demorei no 4º ano, como mencionei a vocês. Eu busquei isso, ser um médico generalista para cuidar de pessoas do começo ao fim de sua vida. Em 2013, eu buscava, como mencionei a vocês, antes de 2013 eu nunca havia pregado uma mensagem sobre saúde na igreja. Mas a partir de 2013 eu entendi que Deus desejava isso. E Ele passou a contar para mim o que é a obra médica missionária, porque eu só tinha ouvido falar, mas eu não sabia exatamente o que era. Eu cheguei a me questionar há muito tempo assim, será que eu faço obra médica missionária dentro do posto de saúde ao qual eu trabalhava? Já trabalhando em Ibicaré, a última cidade de Santa Catarina que trabalhei, eu que havia me formado com o pensamento de que iria iniciar numa comunidade e só ia sair de lá quando a perseguição me obrigasse a fugir. Mas o Senhor desejou diferente. O Senhor desejou que nós plantássemos uma igreja no município vizinho, onde não havia presença adventista, e para lá nós fomos, para aprender a fazer isso. Plantio de uma igreja que nasceu fruto da obra médica missionária. A terceira igreja ao qual tive o privilégio de ajudar a fundar, numa cidade muito pequena, do interior de Santa Catarina, no meio oeste catarinense, cidade de 3.343 pessoas. Era o único médico da cidade, atendia a família do Gari, a família do prefeito. Conhecia, moramos 7 anos lá, eu andava na rua, ouvia as pessoas. Sempre tive dificuldade com nomes, mas eu sabia quem era a pessoa, as doenças que ela tinha, o remédio que ela tomava. Nós morávamos nessa cidade que ficava a 14 quilômetros da sede do laticínio Tirol, o maior laticínio do Brasil. A 50 quilômetros da sede da Perdigão e a 70 quilômetros da sede da Sadia. Empresas, eu creio, mais conhecidas de todos aqui. Dá para imaginar o meio onde nós vivíamos? Vegetarianos, estritos, cidade pequena. Todo mundo sabia quem era o médico, sabia até quase o que ia no meu prato, né? Onde eu ia, as notícias chegavam antes. Médico, vegetariano, não come carne de porco, e é crente, o pior tipo de crente, que guarda o sábado. Isso chegava antes de qualquer coisa que você queria falar. Por um tempo, cuidado com a igreja do médico. Depois do nosso primeiro evangelismo, nós batizamos 10 pessoas. Cuidado com a igreja do médico, não vai para lá. Eles não chamavam de igreja adventista, era a igreja do médico. E o padre e os pastores proibiram os seus fiéis de frequentarem os grupos de saúde que nós fazíamos. E nós prosseguimos, mas foi reduzindo o número de pessoas nos grupos e também nos batismos, no evangelismo público que fizemos. Com o tempo, chegou o momento que eu estava fazendo grupo com apenas uma pessoa. Chegou a acontecer de não acontecer em ninguém. Persistimos, por 7 meses foi assim, meia dúzia de gato pingado nos grupos. Mas com a graça do Senhor, quando saímos de lá, nós tínhamos fila de espera e eu fazia 2 horários para os grupos. Conseguimos abrir um centro de influência naquela cidade. Contra toda e qualquer previsão, você vai fechar, abrir um centro de influência num lugar com 3.000 habitantes. Realmente, não fechou. Mas não fechou porque tirava dinheiro do bolso para manter. Ele não deu lucro 1 mês sequer. Teve 1 mês que ele empatou o custo, porque a gente compramos frutas e verduras para revender, entendeu? Foi um mês que ele revendeu, a gente começou a vender de porta em porta, a gente conseguiu empatar o lucro. Até os mercados começarem a aumentar o aporte de frutas e verduras, e aí a concorrência foi mais desleal. Tivemos que sair do centro da cidade, uma loja de mais de 120 metros quadrados, uma cidade pequena, uma loja grande, e colocamos o centro de influência na nossa casa, uma sala anexa à nossa casa. Eu comecei a fazer plantões para poder manter o orçamento familiar, porque o custo era alto. E em 2013, nesse mesmo ano que eu comecei a pregar de saúde, já estando morando em Ibicaré, como eu mencionei, Deus me deu o desejo de conhecer mais a obra médica missionária. Eu preciso conhecer mais. Mas aqui no interior de Santa Catarina, com quem que eu vou conversar para trocar ideias? Eu já estava lendo Medicina e Salvação, nós tínhamos ido num fórum
do que seria o embrião da Associação dos Profissionais de Saúde Adventistas, que nem foi para frente, mas alguns anos depois surgiu a AMA, Associação dos Médicos Adventistas, aos quais eu creio que alguns dos colegas que fazem parte dessa igreja talvez sejam membros assim como eu. Então, eu resolvi procurar alguma coisa, um local que pudesse me ensinar mais sobre a médica missionária. Eu conheci uma especialização no NASP sobre terapias naturais. Ótimo, era tudo que eu queria fazer. Eu já tinha um pouco de segurança clínica para saber como tratar com alopatia, com medicina convencional, mas eu precisava fazer isso, porque o Espírito de Profecia falava disso, de estilo de vida, e você poder conseguir transformar a realidade de saúde das pessoas através do estilo de vida e, quando necessário, complementar com terapias, preferencialmente as naturais. Na Federal de Santa Catarina, nós tivemos bastante fitoterapia, nós tivemos alguma oportunidade de algumas terapias, inclusive, não aprovadas pelo CEL, mas fez parte da grade curricular, eu tive que participar disso, e eu era monitor da disciplina que ensinava essas coisas, então eu tive algum contato, mas eu não tinha segurança clínica para dizer quando tratar ou quando deixar de tratar. Até onde ir e a partir de onde não adianta tentar usar terapias naturais, porque é pior para o seu paciente, não é seguro para o paciente e nem para o profissional que trata. É uma das coisas que nós tentamos, inclusive, ensinar em nossos cursos e preparar as pessoas para aprender disso. Sim, aquele QR Code é um desses cursos. Então fomos para São Paulo, mas não fechou turma aquela especialização. E um dos pastores que nós mandávamos mensagem me falou que o NASP estava abrindo uma turma do mestrado em promoção de saúde. E eu fui para lá, sou a primeira turma do mestrado, na época as aulas eram todo final de semana, e eu era diretor do grupo, e visitava todas as famílias da igreja todas as semanas. Eram cerca de, não mais do que 20 pessoas, era um grupo pequeno, uma cidade também pequena. Mas o tempo que mais tinha para visitar era final de semana, e eu passei a sair no sábado às 15 para as 5, e ir para São Paulo, que era o ônibus que ia para a direção a São Paulo, para ter aula no domingo de manhã e na segunda de manhã, para terça-feira voltar e dar conta de atender o mesmo número de pacientes, não tendo a segunda-feira para atendê-los. Foi assim de março a outubro de 2014. Toda semana. O mestrado agora já fechou, infelizmente, mas depois da minha turma ele passou a concentrar as aulas no mês de janeiro e as disciplinas optativas uma vez por mês. Mas na minha época era todas as semanas. E um colega ficou com pena porque eu dormia no chão da capela do residencial masculino com as janelas quebradas, e ele me levou para a casa dele, e esse colega, o qual eu aprendi muito sobre terapias naturais, um tremendo conhecedor sobre isso, um irmão na fé, um irmão ao qual eu tenho uma afeição muito grande, e ali, madrugada adentro, em domingo e segunda, íamos dormir 4, 5 horas da manhã para as aulas começarem às 7h30, e nós trocamos ideias, e durante 2014 até 2016, eu ficava trocando ideias com ele sobre como tratar os meus pacientes que queriam ser tratados com terapias naturais. E pudemos aprender um pouco, então, a ter essa segurança clínica. Lidar com a obra médico-missionária, no que ela mais representa do que ela é. Aproximar-se dessa ideia de Deus, Jesus Cristo, quando aqui andou, ele gastou mais tempo curando do que pregando. Nós, como seus representantes, agora nós não curamos, não fazemos milagres da mesma forma que Jesus. O ato do cuidado e da cura é feito de uma outra forma, ensinando quais são as leis de saúde e ajudando as pessoas a guardá-las. E através da obediência às leis também de saúde, vem o processo de cura. Eu vou mostrar o texto hoje, mas já mencionei ele ontem, quando o enfermo e sofredor fizer apenas o melhor que sabe, no sentido de viver os princípios da reforma de saúde perseverantemente, 9 em cada 10 casos ficarão livres de seus males. E começar a colecionar uma série de textos do Espírito de Profecia que envolvem a obra médica missionária e como ela pode ser aplicada à prática.
O Espírito de Profecia é muito detalhista. Ele chega a dizer como deve ser o ministério, a que distância ele deve ficar da cidade para você exercer a atividade de evangelismo também na cidade, mesmo morando no campo, recebendo pessoas no campo, tratando elas no campo e treinando leigos para exercerem a mesma função ainda no campo e vir à cidade e evangelizar a cidade. Não mais do que 30 quilômetros. Eu só não sei se 30 quilômetros é com a tecnologia de transporte do século XIX, quando Ellen White escreveu, ou com a nossa. Isso eu não sei dizer. É uma pergunta que eu não achei a resposta ainda. Se alguém porventura souber, por favor, não deixe de me contar. Não muito longe de um grande centro, para exercer ali o que o Espírito de Profecia chama de posto avançado. Ele detalha como deve ser o gerenciamento, o tipo de recurso, como você fazer, o preço do teu atendimento, do recurso, quando fazer gratuitamente. É muito detalhado, muito detalhado. Especialmente os livros Medicina e Salvação e o livro Ministério Médico Missionário Urbano, que embora o urbano fala muito mais no campo do que na cidade, mas menciona também o evangelismo nas cidades. Esses dois são os que eu mais indico para quem desejar conhecer esses detalhes sobre essa forma de fazer evangelismo. E ao começar a ter contato com isso e viver isso, e em 2018, quando eu havia eu fiz um pacto com o Senhor, 2013 a 2018, nós íamos tentar ter isso lá em Ibicaré. Foi daí porque nós criamos o centro de influência lá. Mas a coisa não prosperou e eu não entendi, Senhor, por quê? Então, depois do mestrado, quando nós saímos de lá, cujo Rômulo, esse irmão que disse para mim assim, Guilherme, você está no ostracismo, onde você está, você precisa vir. A estratégia evangelística de Paulo não era essa. Ele ia nos maiores centros, preparava líderes, ia em grandes centros, e depois dos grandes para os menores, e depois os líderes dos menores irem para os pequenos. Está na hora de você sair daí e vir para outro lugar. Mas tínhamos uma certa estrutura, uma qualidade de vida em Santa Catarina. Eu não realizo o que faço hoje porque não tive escolha, não tive opção, ou porque não havia mercado para trabalho para mim. Se você colocar o meu nome e a Câmara de Vereadores de Ibicaré, você vai ver várias sessões da Câmara de Vereadores fazendo moção de aplauso ao meu trabalho. Se você colocar em relação ao Herval do Oeste, município antes de irmos para Ibicaré, você vai ver quando eu pedi demissão na prefeitura, 200 pessoas da comunidade que eu atendi invadiram o gabinete do prefeito para que ele fizesse alguma coisa para me segurar lá. Irmãos, eu não falo isso para a glória própria, não, e estou sendo sincero, eu estou dizendo isso para deixar claro, porque às vezes quando você fala que é médico de família, as pessoas acham, esse aí não teve escolha desde a faculdade para poder ser um médico especialista, como se a medicina de família não fosse uma especialização. Eu escolhi, como disse, como um foco de uma missão. E quando entendi que tínhamos que sair de lá, eu fiz um pedido ao Senhor, que a hora de sair, eu ousei pedir um sinal, e o sinal era que a minha esposa concordasse, porque eu sabia que ela não ia concordar. 5 anos se passaram para ela concordar. Quando ela concordou, no dia seguinte eu pedi demissão. Ela não deixou, mas eu ia pedir. Ela só deixou quando eu consegui mostrar para ela onde é que nós íamos morar, quanto ia ser o orçamento familiar, o que ia existir. Aí ela permitiu. Demorou 1 mês para isso acontecer. E eu volto a dizer, eu estou dizendo isso só para que você entenda. Eu estava no topo de carreira na minha área em Santa Catarina. Um estado com bom pagamento para um médico. Era professor universitário, dava aula no curso de medicina, coordenava a residência médica de medicina e família e comunidade no oeste de Santa Catarina, uma residência multicêntrica. Ajudei a implementar a residência, inclusive. Estava em topo de carreira quando saí de lá. E saí de lá para ganhar 5 vezes menos. Eu fiz isso por escolha. Eu não fiz isso porque não tive outra opção.
eu escolhi a medicina como uma missão de vida. E entendi a medicina de família e comunidade como um preparo que o Senhor me deu. A mesma coisa em relação à agromédica missionária, a mesma coisa em relação à terapia natural, a mesma coisa em relação a morar no campo e as demais coisas que o Senhor pediu. Desde muito cedo eu tenho estudado o Espírito de Profecia. Eu não recebi nenhum sonho ou visão, eu não tenho dom profético. Mas durante os estudos do Espírito de Profecia, sabe quando algum texto parece que salta aos teus olhos? Parece que brilha diferente. E ele fica ali martelando dentro da tua mente. Isso é para você. E foram pedaços, 8 pedaços eu montei para saber o que Deus quer que eu faça. E esses 8 partes que eu ainda busco, eu não encontrei. Nem na Serra do Cipó eu encontrei. Tentei, mas não foi possível. E é um dos motivos, não é o único, pelo qual não trabalho mais lá. Falo isso porque o Jefferson estudou conosco lá. Foi um dos nossos alunos na Escola Missionária da Serra do Cipó. Queria que vocês entendessem isso, para que possa ter um efeito diferenciado sobre alguém que, porventura, possa, não sei, pensar. Onde a gente vai, a gente encontra isso. Há alguns preconceitos a respeito da agromédica missionária, das terapias naturais, da medicina de família, etc. Vamos lá, vamos avançar, porque o tempo já é avançado em relação a isso. Foi mostrado, diz a serva do Senhor, novamente que a reforma de saúde é um ramo da grande obra que deve preparar um povo para a vinda do Senhor. Mencionamos ontem. É algo de santificação. A santificação é uma adaptação ao céu. Assim como a justificação é o ticket, a passagem para irmos para o céu, a santificação é uma adaptação a ele. É uma parte necessária do preparo que nós temos que ter. Ela, a reforma de saúde, acha-se tão ligada à terceira mensagem angélica como as mãos o estão com o corpo. Há outro texto que chega a mencionar que é o braço direito da terceira mensagem angélica. Muito obrigado pela bondade. A diferença que faz um gole d'água. Esse eu citei a vocês ontem, não vou me demorar. Tá? Uma pessoa é batizada na igreja a cada 27 segundos, nesse mesmo tempo nascem 81 pessoas. Esse texto eu também citei a vocês, quando um obreiro treinado em assuntos de saúde, né, der as mãos dadas com a questão da proclamação do Evangelho, a proclamação da mensagem será centuplicada. Centuplicada. Ainda mesmo nos locais de intensa perseguição, de intensa busca, das poucas coisas que conseguem andar é isso. Nós estávamos no congresso da OCI. OCI é uma sigla em inglês, significa Outpost Center International. Traduzindo, é o Centro Internacional dos Postos Avançados. Lembra que eu mencionei a você o que é um posto avançado? É aquela unidade missionária no interior que faz evangelismo nas grandes cidades. Tá? Estávamos no Congresso Mundial, ocorreram 2 aqui no Brasil, 2018 e 2020, os 2 no mês de janeiro, final do mês de janeiro, no IPAI, não muito longe daqui, em Petrópolis. Tá? E ali nós ouvimos o testemunho de um ministério em Jakarta, na Indonésia. A igreja tem investido muito nessa forma de evangelismo lá, porque as igrejas ficam resumidas a uma avenida na saída, não é nem na entrada, é na saída da cidade para o interior. A entrada principal da cidade são outras instituições, mas os cristãos ficam colocados num canto. E é totalmente proibido fazer evangelismo. Se você for pego evangelizando, você não é preso, você é morto. E a única forma que eles conseguiram evangelizar, no centro da cidade, num prédio de 4 andares, alguma semelhança não é talvez mera coincidência, é embaixo um restaurante e um centro de influência. E em cima, um local para grupos terapêuticos e salas de tratamento. E nos últimos 2 andares, a princípio fechado, mas que por trás das caixas que estariam ali de depósito, existe uma pequena salinha com algumas cadeiras em círculo, que é onde se reúnem os conversos que estudam a Bíblia.
Opa, eu nem sei onde é que vai chegar esse vídeo. Formas de evangelizar. Cunha penetrante. Chega aonde nenhuma outra parte do evangelho chega. À medida que a agressão religiosa destruir as liberdades de nossa nação, ela está falando dos Estados Unidos, os que quiserem permanecer ao lado da liberdade de consciência serão colocados em situações desfavoráveis. Em seu próprio interesse, devem eles, enquanto têm oportunidade, ou seja, antes da perseguição religiosa chegar, enquanto têm oportunidade, eles devem tornar-se entendidos com respeito às doenças, suas causas e maneira de evitá-las e a cura. Vou pegar só o sublinhado. Há necessidade, em branco aqui embaixo, há necessidade de religião individual, de arrependimento, de fé e amor. Um despertamento geral entre nós como um povo. Devemos ser capazes de ensinar outros também a lutarem com aquelas paixões que a luz do céu, acabou desconfigurando um pouquinho, que a luz do céu lhes indica que devem ser mortificadas. Que haja constante vigilância e oração, incansável em favor da assistência do Espírito Santo, valhamos de todo o auxílio, de toda a luz que Deus nos concedeu. Dá para ler lá? A gente vai aprendendo com o tempo. Tenho sido repetidamente instruída quanto ao fato de ter a obra médico-missionária para com a obra da terceira mensagem angélica, a mesma relação que mantém com o corpo, o braço e a mão. Elas devem trabalhar unidas, a obra médica missionária e a pregação do Evangelho. O braço direito do corpo, da verdade, deve ser constantemente ativo, trabalhando incessantemente, e Deus o fortalecerá. Não deve, porém, tornar-se o corpo. Ao mesmo tempo, o corpo não deve dizer ao braço, não tem necessidade de ti. Ou seja, os dois devem andarem juntos. Mesmo quando você fala apenas de saúde, você precisa falar também do Senhor. Não é objetivo de Deus, e nem da obra médica missionária, e nem dos obreiros missionários, levar pecadores saudáveis para o céu. O foco é levarem salvos para o céu. Só não vão doentes porque, como mencionamos antes, Deus vai fazer novas todas as coisas, né? Mas o foco é levarem pessoas para o céu. Ambos sofrerão grande prejuízo caso operem independentemente um do outro. Se nos humilhássemos diante de Deus e fôssemos bondosos e corteses, olha de novo aquela história de 100 vezes, teriam 100 conversões onde existe apenas uma. Essa eu citei ontem para vocês também, é aquela que eu falei que nós estudamos na lição da escola sabatina, né? Separado inclusive, trechos dela, fragmentado, nós estudamos unicamente, não há outro, unicamente os métodos de Cristo trarão o verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens como pessoa que lhes desejava o bem, manifestava simpatia por elas, ministrava-lhes as necessidades, granjeava-lhes então a confiança e ordenava então, segue-me. Durante o seu ministério, Jesus empregou mais tempo para curar os doentes do que para pregar. Se seguirmos o exemplo de Cristo em fazer o bem, os corações dos que estarão então abertos como estiveram para Ele. Mesmo em locais de perseguição, mesmo em locais de maior dificuldade, mesmo em locais onde pior tipo de crente que guarda o sábado não come carne de porco, lembram disso? Mas ela prosperou, a igreja do Senhor prosperou naquele lugar, com a graça do Senhor até hoje. Mesmo com a divisão, né, a Bicaré fica na fronteira entre a Associação Norte Catarinense e a Associação Catarinense. Nós iniciamos a igreja em 2011 e em 2012 foi dividido o campo. E 2/3 da população da igreja ficaram no município vizinho. Ainda assim a igreja conseguiu, já estava se levantando e conseguiu levantar-se de novo com a graça do Senhor. Se já foi indispensável compreender e seguir os métodos de ensino de Cristo, bem como imitar-lhe o exemplo, esse momento é agora. Nós precisamos fazer uma revolução na saúde. Devemos cuidar com extremos em relação à reforma de saúde, para que nós não venhamos a querer reformar a reforma. Mas em relação à saúde como um todo, e não à reforma de saúde, é realmente uma revolução tremenda, enorme,
há um contexto histórico para o surgimento da obra médica missionária. Nós não vamos ter todo o tempo para contar ele, mas creio que muitos de nós aqui conhecem, iniciando com o movimento milerita em 1844, com um grande desapontamento, até a fundação da igreja, né, que ocorreu há 160 anos atrás, em 21 de maio de 1863, e não por acaso, nesses intervalos, vieram as visões de saúde da irmã White. Nós vamos ver alguma coisa de cada uma delas, e depois vem o surgimento, então, aí do Instituto Ocidental da Reforma de Saúde, que é o embrião do sanatório de Battle Creek, tá? Até vinham as demais escolas fundadas, até fundar a escola de Madison em 1904, que é o modelo para as escolas missionárias, a única instituição que a irmã White fez parte da mesa diretiva. Nenhuma outra ela fez parte da mesa diretiva. Essa ela aceitou dirigir, e ela disse que era a instituição modelo para todas as escolas missionárias ao longo do mundo. Tá? Até escrever então os primeiros livros, a Licença Bom Viver, e até mesmo a inauguração de Loma Linda. Tá? Se formou então uma rede de sistemas de saúde, inclusive uma rede de hospitais, embora o Espírito de Profecia dá uma ênfase ao que é traduzido, né, como hospital, é traduzido como hospital, mas que ela mencionava pequenos hospitais. Está mais para sanatórios, pequenas clínicas, pequenos locais onde as pessoas pudessem ser tratadas e ensinadas em seu estilo de vida. É o que nós chamamos hoje de centros de vida saudável. Aqui alguns modelos, né? Esse aqui é a Vida Natural em São Roque, o Cevisa, e esse é o SEVES em Porto Velho, Rondônia. Tá? Infelizmente fechou. Tá? É uma missão mundial, é um modelo que foi dado pelo Espírito de Profecia para levar o Evangelho ao longo do mundo. Então deveria se instalar uma pequena igreja, uma pequena clínica e uma pequena escola. Essa tríade, esse modelo, o braço direito, o braço esquerdo e o corpo da terceira mensagem angélica deveriam andar juntos, junto com a questão da educação, do empreendedorismo, que são as duas pernas. As 4 visões de saúde da irmã White, em especial, tá? O primeiro, os efeitos maléficos do tabaco, do café, a relação entre saúde e espiritualidade. A segunda visão, que foi dada ainda antes da fundação da igreja, falando a respeito do adultério na igreja, comparando com o adultério do povo de Deus em relação ao não cumprimento das leis, inclusive com as leis de saúde, a falta de pureza no corpo entre os adventistas, a necessidade de controle do apetite, tá? E que é necessário ser puro para ser temperante. A terceira visão, que foi a maior dela, foi uma visão de mais de 45 minutos, dada em Otsego, no Michigan, cujo o foco foi voltado para a recuperação de Tiago White, mas que ela mesma viu que poderia e devia ser dirigido para toda a igreja. E a quarta grande visão deu as bases para o estabelecimento das instalações de saúde. Dessa visão, ela detalhou em mais detalhes, o cuidado de saúde deve ser um dever religioso. As doenças são resultados da violação da lei de Deus. A intemperança ou a falta de domínio próprio pode ser observada no uso de bebidas estimulantes, no tabaco, alimentos altamente condimentados, o excesso de tempero, no trabalho excessivo e na indulgência com base das empaixões. Ela trouxe como a dieta vegetariana como a ideal para o ser humano e a carne suína como devendo ser completamente abandonada. Trouxe ainda a importância dos hábitos corretos de saúde, tá? Enfatizou a saúde mental, como muitas doenças tendo origem na mente, e trouxe a visão dos 8 remédios, a noção dos 8 remédios para nós, a noção de higiene, as orientações sobre a construção de uma casa, que deve ser ensolarada, bem ventilada, tá? E o dever cristão de partilhar com os outros os princípios da reforma de saúde. Basicamente, dessas visões, temos aí os pilares para a construção da chamada filosofia adventista de saúde. Tentar definir um pouco essa noção de que é um obreiro médico missionário. Um cristão que, mesmo sob prejuízo próprio, ajuda em todas as necessidades humanas, trabalha para remover o fardo de doenças, miséria e pecado, tendo como missão restaurar interiormente os homens a saúde, a paz e a perfeição de caráter, sempre com uma intencionalidade evangelística. São muitos os exemplos da obra médica missionária. Desde a assistência médica em si, procedimentos, cirurgia, assistência à saúde, acompanhar idosos em consultas, visitar asilos, entregar cestas básicas,
mutirões de reforma, feiras de saúde, ensinar culinária saudável, confortar pessoas. Muitos são aí os exemplos da obra médica missionária. Na Central de Juiz de Fora, nós temos um clube de saúde formado ou não? Não? Já fizemos feira de saúde? Sim? Tá? O ideal é que nós primeiro formemos o clube de saúde. Tá? Há muito material a respeito, se os irmãos se interessarem, posso até passar de repente para o irmão Márcio, que está como diretor do departamento nesse momento, porque é o clube de saúde que dá sequência. A feira de saúde é um instrumento maravilhoso, mas nós precisamos ser responsáveis pela sequência. O evangelismo de saúde ele é um evangelismo amplo, tá? E ele é permanente. Ele não é isca, nós não lançamos iscas para atrair pessoas. Não estamos apenas atrás daquele quadrinho, né, da feira de saúde, quem preenche lá a saúde espiritual, para então receber estudos bíblicos. Nós fazemos algo permanente. Então, há muitas ali, curso de culinária, tá, curso como deixar de fumar, palestras de saúde, há muitas ações que podem e devem continuar a ser feitas de uma forma permanente, para atrair as pessoas, não apenas para divulgar os nossos ideais e a assistência que a igreja dá, mas também para estar fazendo esse braço evangelístico de contato com as pessoas. Lembrando que nós mencionamos até aqui, desse casamento entre a obra de saúde, tá, como forma de evangelho, de levar, de atrair as outras pessoas à mensagem do Senhor, tá, e a obra ministerial em si. Então as duas coisas têm que estar juntas. Tá? Eu até vou mostrar alguns de novo, vou passar rapidamente, porque a gente já viu ontem. Ontem nós vimos a importância de estarem juntas e vimos que quando estão separadas, causam sobre a igreja o pior mal possível. Lembram disso? Tá? Eu vou mostrar depois a referência novamente. Mas a ideia é fazer isso junto. E o clube de saúde é quem dá a sequência. Tá? Então é muito importante, há vários profissionais de saúde aqui na Central de Juiz de Fora, que algo parecido com isso, que monte-se um corpo de trabalhar com o evangelho de saúde, e mesmo que leigos façam parte, devem fazer parte, claro, deve haver um preparo, né? E certamente aí os profissionais de saúde serão um auxílio tremendo para esse preparo, tá? Aqueles que interessarem-se por isso. Porque o testemunho da nossa experiência será, dentre todos, o mais eficaz. Quando nós estivermos vivendo isso, aí certamente será diferente. Deus não precisa de advogados. Ele não precisa que as pessoas tentem defender a sua causa. Deus precisa de testemunhas. Então, quando a nossa vida for transformada também pela mensagem de saúde, claro que não só por ela, nós teremos condições de falar diferente. Da mesma forma como eu nunca mais tive uma crise de bronquite na minha vida. Com exceção de um mês atrás, eu voltei a ter. Quando tive contato por 3 dias com um quarto com muito mofo, aí a bronquite voltou à existência. Mas eu fiquei quase 30 anos mais de 30 anos sem uma crise de bronquite. A sociedade compõe-se de famílias, a felicidade da sociedade, o êxito da igreja, a prosperidade da nação depende dessas influências domésticas. É no lar que a reforma de saúde deve ter uma grande expansão, porque estamos cuidando do precioso bem que Deus nos deu, da dádiva, do presente que o Senhor nos deu. Então, há uma mensagem de saúde, mas há uma ação necessária. A mensagem que eu levo de tentar ajudar o próximo e a ação que é quando eu desenvolvo esse cuidado, mesmo sob prejuízo próprio. Lembra que nós passamos a definição de um obreiro médico missionário? Aquele que, mesmo em prejuízo próprio, trabalha para a restauração da saúde das pessoas. Tá? Uma definição, eu já mencionei isso a vocês, nós vamos passar adiante. A obra médico-missionária, na realidade, não é para médicos, né? A tradução do inglês é medical, é relativo à medicina e não apenas para médicos. Ficou muito pequeno aqui. Que o exemplo, então, devemos dar ao mundo? Devemos fazer a mesma obra que o grande missionário médico assumiu em nosso favor. Cumpre-nos seguir o caminho de renúncia palmilhado por Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo como infatigável servo das necessidades do homem. Tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. A fim de poder ajudar a todas as necessidades humanas, veio para remover o fardo das doenças, miséria e pecado. Era a sua missão restaurar inteiramente os homens,
veio trazer-lhes saúde, paz e perfeição de caráter. E como nós revelaremos a Cristo? Já citamos esse texto ontem. Não conheço melhor método do que lançar mão da obra médico-missionária em associação com o ministério. Então, quando você consegue conquistar a confiança da pessoa, manifestando simpatia por elas, misturando com elas como quem lhes quer o bem, lhes ministrando as necessidades, aí é que você pode dizer, vem e segue-me. E o objetivo, então, é conseguir ter a consciência das pessoas. É vista como isso, a destra, a mão direita, a cunha penetrante, chega onde outras áreas do Evangelho não conseguem chegar. A obra médico-missionária é de origem divina. Cristo não está mais em pessoa no mundo para ir de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, curando os enfermos. Ele nos comissionou, porém, como o prosseguimento da obra médico-missionária por ele iniciada. É nosso dever fazer isso. A obra médico-missionária é uma obra de Deus e leva a sua assinatura. O grande médico é o originador da obra médico-missionária. Ele abençoará todos que assim se esforçarem para comunicar a verdade para esse tempo. Chegou o tempo que todo membro da igreja, não é só para médicos, não é só para profissionais de saúde, todo membro da igreja deve lançar mão da obra médico-missionária. Deus deseja que os pastores e os membros da igreja manifestem um interesse ativo e decidido na obra médico-missionária. A obra médico-missionária deve ter seus representantes em cada lugar, em cada associação com o estabelecimento de nossas igrejas. O alívio do corpo sofredor abre caminho para a cura da alma enferma do pecado. Essa é a missão. Nossos hospitais e nossas igrejas devem alcançar a norma mais elevada e mais santa. Os adventistas do sétimo dia têm uma obra especial a fazer como mensageiros que devem trabalhar pela mente e pelo corpo dos homens. Cada lugar onde houver uma igreja deve-se instruir em relação à preparação de alimentos simples e saudáveis. Cada membro da igreja deve partilhar, lendo o último destaque em vermelho, com as pessoas da sua vizinhança a luz sobre esse assunto. A obra médico-missionária deve fazer parte do trabalho de toda a igreja em nossa terra. Desligada da igreja, ela se tornaria uma estranha miscelânea de desorganizados átomos. Consumiria, mas não produziria. Em vez de servir como mão auxiliadora de Deus para prover-lhes a verdade, sugaria a vida e a força da igreja e enfraqueceria a mensagem. Conduzida independentemente, consumiria talentos e meios necessários. Colocaria os homens em situação de zombarem da verdade bíblica. Mas, conforme já dito, não é para ser independente, é para estar juntos. Isso vai centuplicar o progresso da obra. E se estiver separada, vem um grande prejuízo. Todo seguidor de Jesus tem uma obra a fazer como missionário de Cristo, na família, na vizinhança, na vila, na cidade em que reside. Todo tem. Não devemos esperar que as pessoas venham a nós. Precisamos procurá-las onde estiverem. Quando a palavra é pregada do púlpito, o trabalho apenas começou. Há multidões que nunca serão alcançadas pelo Evangelho se ele não lhes for levado. Temos que levar o Evangelho. E conforme foi dito, é a cunha penetrante, aquela que entra onde outras áreas não entram, é a obra médico-missionária. Todo membro da igreja deveria lançar a mão da obra médico-missionária. Eu já citei isso, esse também, para o irmão, a mesma coisa. Aqueles que não têm interesse pela obra médico-missionária estarão tratando desrespeitosamente a mão direita da causa de Deus. Que todos esses modifiquem a sua atitude em relação a esse trabalho. Que profiram o menor número possível de palavras até chegarem a assumir a posição correta. O silêncio constitui-se em eloquência quando a mente que não é santificada e, consequentemente, não consegue discernir as coisas espirituais. Os que são opositores à obra missionária devem não manifestar a sua oposição. É o que eu entendo dessa passagem de Testemunhos para a Igreja, volume 8. Desejo dizer-vos que em breve nenhuma obra será realizada pelo plano ministerial, senão a obra médico-missionária. E mesmo quando falamos da comportagem, meus irmãos, tá? Que também será que vai terminar junto com a obra médico-missionária, é isso? A comportagem vai estar fazendo o quê? A obra médico-missionária. Tá? Juntos farão isso, da mesma forma. Profissionais de saúde, lá no instante da perseguição, vão trocar cuidados de saúde por comida, para levar para os irmãos que estão em fuga.
Muitas e muitas vezes será assim. Jamais sereis ministros que seguem a ordem evangélica enquanto não demonstrares um decidido interesse pela obra médico-missionária. O evangelho da saúde, da bênção e do fortalecimento. Como são lentos os homens em compreender a preparação de Deus para o dia do seu poder. Deus opera hoje para alcançar os corações da mesma maneira que operava quando Cristo esteve na terra. Ao ler a palavra de Deus, vemos que Cristo empregou a obra médico-missionária em todo o seu ministério. Não podem os nossos olhos ser abertos para discernir os métodos de Cristo? Não podemos compreender a missão que Ele deu aos seus discípulos e a nós? Ao aproximar-se o fim do tempo, precisaremos erguer-nos mais e mais alto a questão da reforma de saúde e da temperança cristã, apresentando-nos a maneira de positiva e decidida, não apenas por palavras, mas por nossa maneira de viver. O povo de Deus deve ser genuinamente médico missionário, deve aprender a ministrar as necessidades da mente e do corpo, deve saber ministrar tratamentos simples, ela está falando do povo de Deus como um todo, deve saber ministrar tratamentos simples, que fazem tanto em aliviar dores e ajudar a remover enfermidades. Deve estar familiarizados com os princípios da reforma de saúde, a fim de que possam mostrar aos outros como, mediante hábitos corretos no comer, beber e vestir, podem as enfermidades ser evitadas e recuperada a saúde. É seu desígnio de Deus que a obra médica missionária prepare o caminho para a apresentação da salvadora verdade para esse tempo, a proclamação da terceira mensagem angélica. Deve haver uma ação harmoniosa de um povo peculiar. Agindo dessa forma, em harmonia com o Espírito de Deus, então, nesse momento e não antes, será a obra um todo completo e simétrico. A obra médico-missionária deve ser uma obra da igreja, que o braço direito é para o corpo. É isso. Só que é necessário reconhecer isso, e é necessário nos prepararmos para isso. Através de todo esse país deve fazer uma obra que ainda não foi feita. A obra médica missionária precisa ser reconhecida. E os que saem para empenhar-se na obra do ministério precisam estar entendidos na questão da reforma de saúde. Aqueles homens, após uma experiência de muitos anos, ainda não apreciam a obra médica missionária, não devem ser indicados para presidir sobre nossas igrejas. Forte isso. Não estão andando na luz da verdade presente. Não amam a verdade e estimam a questão de temperança em todos os seus aspectos, não devem ser postos sobre a condição de liderança. Ser designados homens de são juízo, não para publicar à larga suas intenções, mas para irem até os distritos rurais, de fácil acesso às cidades, para abrir ali pequenas escolas de preparo para obreiros e prover condições para o tratamento de enfermos e as cansadas almas que não conhecem a verdade. Procurar em lugares exatamente fora das grandes cidades, onde se possam adquirir edifícios apropriados, seja com doação por parte dos proprietários, ou comprados a um preço razoável, ou com donativos do nosso povo. Não levanteis edifícios em cidades ruidosas. É para todos. Toda a mensagem, de saúde é para todos. Toda pessoa deve possuir conhecimento dos meios terapêuticos naturais e da maneira de os aplicar. É necessário um preparo, como essa única advertência. Desconfigurou um pouquinho, mas eu vou tentar explicar. Esse é o plano que nós entendemos no Espírito Profecia, desenvolvemos em Santa Catarina e temos também levado a outro. A ideia é a mensagem de saúde como uma porta inicial. Claro que podem existir outras portas iniciais, meus irmãos. As pessoas podem vir pelo trabalho dos desbravadores, podem vir pelo trabalho da ASA, podem vir pelo trabalho das duplas missionárias, não importa. Aqui eu estou querendo citar qual é o fluxo a partir do evangelismo de saúde. Dá para entender? Da obra de saúde é um espaço privilegiado. Não se faz estudos doutrinários no evangelismo de saúde. A não ser que a pessoa peça. E ainda assim, num outro local, não ali. Porque ela é a primeira obra, é aquela que vai chegar onde outros não chegam. Então é um espaço privilegiado. Da obra de saúde você pode ir para a doutrina. Na obra de saúde você pode ir para um pequeno grupo, ou um pequeno grupo relacional. E depois dele você pode ir para o estudo doutrinário, ou direto ainda para o batismo, direto para a igreja. Independente disso, existem vários caminhos. A questão é
há um fluxo a ser seguido, há um plano que Deus traçou que é gradual. E a obra de saúde chega dessa forma. Só que ela não chega sozinha, não é uma mensagem de saúde isolada. Ela precisa estar conectada com oração, com confiança em Deus, por isso que é um dos 8 remédios. E através daí você vai apresentando que Deus que você confia. E aí você começa a falar a respeito de um Deus benevolente, mas um Deus que também é justo. E você vai aproximando, entrando com o que é justificação pela fé, falando sobre santificação, e você vai trazendo pessoas. É um trabalho mais demorado do que o evangelismo público tradicional. Em média, vai uns 3 anos para você alcançar o mesmo número de batismos. Porém, as pessoas que entram dificilmente saem. E já entram comprometidos com o processo de santificação. Não entra para esquentar banco de igreja. É uma obra muito diferenciada nesse sentido. Então é algo que nós convidamos fortemente a igreja a pensar um pouquinho sobre ela. Tá? Eu coloquei alguns slides no meio que vocês devem ter visto, com alguns exemplos. E exemplos de atividade online, mas que, claro, podem ser feitos presencialmente. São os ministérios ao qual nós trabalhamos, eu dei o testemunho em relação ao que fizemos lá em Bicaré, em Santa Catarina, mas também isso pode estar existindo de formas variadas. Tá? Nós temos o projeto Restauro Integral, dele, né, surgem muitas oportunidades. Temos 17 grupos de WhatsApp e o 18º exclusivo de oração. Então as pessoas entram lá para buscar pedidos de oração, orações por elas. E estamos montando uma classe bíblica junto ali, para fazermos os estudos iniciais. E hoje mesmo tivemos uma reunião já planejando uma classe de estudos avançado da Bíblia, para interessados num momento ao qual o Senhor nos der as pessoas aos quais vamos estudar. Então, como equipe, nós temos montado um processo. Não estou dizendo que é a única ou necessariamente a melhor, estou dizendo que é um modelo que pode tentar seguir, modelo extraído de parte do Espírito de Profecia, conforme mencionei, para fazer isso. É quando as pessoas confiavam em Cristo, aí ele mostrava o diferencial. Aí ele dava aquele ponto doutrinário que faz toda a diferença. É necessário para isso. Eu vim para a igreja adventista, já contei, eu vim com 8 anos, mas eu saí da igreja na minha adolescência. Eu retorno à igreja por causa da coerência da mensagem. O que me trouxe de volta à igreja foi a palavra. Eu não tenho dificuldade nenhuma. Se alguém pudesse me mostrar pela palavra que a igreja adventista está errada, eu sairia da igreja adventista. Agora, eu estudo a Bíblia há bastante tempo, irmãos. A pessoa vai ter que gastar um bom tanto de saliva e de argumento para isso, porque a igreja não me paga nada. Eu não sou empregado da igreja. Eu sou como vocês, membro. E eu trabalho para isso. Eu estou aqui porque eu acredito que que aqui é o lugar que Deus quer que eu esteja. Eu retornei para os caminhos do Senhor porque eu entendi que não havia outro meio. Por isso eu retornei. Retornei atrás da palavra e do louvor. Eu cantava o Cantai ao Senhor, talvez os mais antigos vão lembrar do Inário, né? Antes do Inário Adventista ainda. De repente, em Florianópolis tinha a Rádio Novo Tempo, eu ouço a Rádio Novo Tempo e me assusto, porque não conhecia mais música nenhuma. Falando de 8 anos. 8 anos se passaram e eu não conhecia mais música nenhuma. Volto para a igreja para tentar aprender e vejo que o Inário é outro. Compro um Inário novo, começo a retornar, estou na maior igreja de Santa Catarina, a igreja do Estreito, em Florianópolis, e passo a frequentá-la seguidamente. Só que aí, nesse negócio de apelo emocional, eu não queria. Então eu chegava perto de 10h30, porque escola sabatina não tinha lição, eu queria o sermão, eu queria bons sermões, boas mensagens. Chegava em torno de 10h30, quando eu começava a perceber que o pregador ia fazer um apelo, que ia alguém para o piano para tocar, sabe? Eu pegava minhas coisas, levantava e ia embora. Frequentei a igreja há 2 anos fazendo isso. Até que um jovem tatuado, ex-drogado, ex-morador de rua,
Ficou na porta da igreja me esperando. Agora eu pego ele, porque ele tentou falar comigo muitas vezes, mas eu saía antes. E ele, quando me viu entrar, ele desceu. E ficou na porta me esperando lá embaixo. Ele me perguntou, eu posso ir na tua casa hoje? Foi ele e a namorada dele. Os dois se tornaram padrinhos do nosso casamento. Desde aquele sábado, eu nunca mais faltei um sábado à casa do Senhor. Ano 2000. Ele queria estudar a Bíblia comigo, mas assim, como eu falei a vocês, eu estudei a Bíblia desde muito cedo. Mesmo estando afastado, eu guardava um sábado do meu jeito, tomava bebida alcoólica. Eu estava no mundo, irmãos, tá? Eu tinha voltado para o mundo. Então eu fui longe. Não muito, mas fui longe. E tudo que ele perguntava em termos doutrinários, eu conhecia. Eu estudei nossas doutrinas. Fui batizado pelo pastor João Kuntz, e naquela época não batizava se não soubesse os 66 livros da Bíblia de cor. Eu não sei como é que é hoje, mas na minha época não tinha esse negócio não. Se você não disser os 66 de cor, não batiza. E eu tive que entregar o estudo bíblico preenchido. Tá? Aquele que eu falei para vocês, o Revelações do Apocalipse, pastor Samuel Bevedere. Não é Bíblia Fácil ou algum outro, é do Apocalipse ainda. Eu tinha 8 anos. Na verdade, eu batizei com 11, tá? Mas dos 8 até os 11 eu estudei. As coisas mudaram. As coisas mudaram. O Evangelho de Saúde ele tem uma outra característica. Então, a ideia hoje, quando nós falamos sobre missão, sobre saúde, é poder mostrar que é possível, sim, nós atingirmos os corações através da obra de saúde. É possível e o Senhor Deus deseja que os seus filhos se empoderem do conhecimento que Ele deu, da revelação que Ele trouxe, para viver os princípios. Quarta-feira nós vamos falar sobre a ansiedade, o que ela é, de onde ela vem, como lidar com ela. E vocês vão ver que a abordagem que vou fazer era a que eu fazia nos grupos que fazia com os meus pacientes. Começa com oração e vamos estudando e mostrar que a palavra de Deus é conselheira para poder vencer a ansiedade, desde o primeiro, mas o tempo todo falando da vontade de Deus para você. Mesclando com informações médicas o tempo todo e utilizando isso como sendo algo precioso aos olhos do Senhor. A saúde mental é uma porta gigantesca e importante para ser trabalhada, para ter acesso ao coração. Assim como ela gera doença, ela dá acesso ao coração. É extremamente importante que nós manejemos bem, não apenas a palavra da verdade, mas também os conselhos, as promessas do Senhor. Orar pelas almas. Eu gostaria de convidar você agora, para nós concluirmos, a orarmos. Mas eu queria que você pensasse primeiro algumas coisas. Ontem falamos... Quem é a primeira vez que vem hoje, que não veio ontem? Quem que não veio ontem? Obrigado. Deus abençoe, minha amiga. Ontem nós falamos sobre santificação. Por que cuidar da saúde? Não é apenas para reduzir o sofrimento ou a chance de morrer ou do adoecer. É um ato de santificação, é um ato de adoração. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, menciona assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, um culto racional. Culto racional. Porque nós não devemos nos conformar com o presente século, mas antes sermos transformados pela renovação na nossa mente, para que possamos experimentar a boa, santa e agradável vontade de Deus. Porque quer nós comamos, quer bebamos, ou façamos outra coisa qualquer, fazemos tudo para a glória do seu nome. Porque o nosso corpo é santuário do seu Espírito. Nós não somos de nós mesmos, fomos comprados por alto preço. Não foi por preço de prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Num plano da salvação que estava preparado desde antes da fundação do mundo.
preciosidade do plano de Cristo. Por que eu sou profissional de saúde? Por que, mesmo não sendo profissional, eu me interesso por esse assunto? Por que eu estou doente ou estive doente? Por que alguém da minha família adoece? Sim, existem consequências desse mundo. Circunstâncias que fogem do nosso controle. Existem doenças com forte influência genética. Mas a epigenética, que regula ela, vem do estilo de vida. Se eu quebro uma lei de saúde, eu sobrecarrego o meu corpo. E por trás de toda e qualquer doença existe uma sobrecarga, justamente oriunda da quebra de uma lei de saúde. Essas leis que estão estampadas nesses cartazes à nossa volta. Se eu não forneço ao meu corpo as melhores condições para ele desempenhar suas funções, eu sobrecarrego. Falaremos sobre isso, por exemplo, quando falarmos dos princípios de uma alimentação saudável. Ao longo dessa semana. A doença é um esforço do organismo tentar expulsar a consequência da quebra de uma lei natural. Como eu estou nessa mensagem que falamos ontem, na mensagem de santificação. Esse é o passo inicial. A mensagem de hoje foi tentar passar para você a ideia de que eu posso e devo, por ordem do Senhor, uma vez tendo utilizado esses princípios na minha vida, me consagrado para essa obra, eu posso me preparar para levar essa mensagem a outros. Para fazer parte, mencionei a vocês que nenhuma das descrições, nem atuais, nem futuras, do desempenhar da obra médica missionária é uma profecia condicional. Ela é um relato do que vai acontecer. Estamos nós preparados? Como eu estou? Eu queria que você pensasse sobre isso. Como está a consagração do teu corpo, santuário do Espírito Santo, comprado pelo precioso sangue de Cristo. Estás sendo tu glórias para Ele? E no desenvolvimento da missão que Ele tem para ti, estás tu te preparando para fazer parte da obra médico-missionária, que, como vimos, é para todo membro da igreja e todo líder da igreja, não apenas para médicos ou profissionais de saúde. Em associação, juntos, não separados, do restante da mensagem evangélica. Como está isso? Daqui da frente, nessa hora, ver os olhares, eles respondem um pouco. Aonde nós iríamos, se não a Deus nesse momento? Vamos orar juntos? Aqueles que quiserem, vamos ficar de joelhos diante de Deus. Faça uma oração silenciosa e ao final eu terminarei aqui da frente. Bom Pai, querido Deus e Senhor, eis-nos aqui, Senhor. A quem iríamos senão a Ti? É chegada a hora, Pai. Ao vermos os sinais dos tempos, percebemos que é chegada a hora de acordarmos,
de um sono que temos tido, um sono espiritual, alguns momentos até uma letargia, Senhor. Teus filhos, comprados pelo precioso sangue de Cristo, aguardam o retorno do Senhor Jesus em breve, e ao olharmos para os sinais desse tempo, eles gritam, clamam a nós, e nós percebemos, Senhor, o quanto precisamos de Ti e o quão tão pouco temos feito. Pai querido, em Cristo Jesus, Pai, tem misericórdia de nós. Nele, Senhor Deus, em Cristo, dá-nos o Teu Espírito, pois assim como um pai humano sabe dar boas dádivas aos seus filhos, muito mais Tu, ó nosso Pai Celestial, dará o Teu Espírito àqueles que Te pedirem. E nós clamamos em Jesus, enche-nos completamente do Teu Espírito, Senhor. Em vários aspectos, Senhor, alguns de nós têm negligenciado a Sua missão em relação ao cuidado do templo do Teu Espírito, do nosso corpo, o corpo que nos deste, da vida que nos deste. E queremos Te pedir perdão. Em alguns momentos, temos tentado, ó Pai, trabalhar para Ti, mas nem sempre temos utilizado os métodos que Tu pedes. Ainda que levemos Tua mensagem, nem sempre temos usado os Teus métodos. Mas Tu tens advertido, Senhor, que unicamente o método de Cristo trará verdadeiro êxito. Ajuda-nos, ó Pai, individualmente como um povo, Teu povo, a usarmos os métodos que escolhestes. Prepara-nos, Senhor, pois precisamos aprender. Capacita-nos, Pai. Tu capacita os escolhidos, capacita os Teus filhos, Senhor. Não apenas, mas também a partir desse momento. Ajuda-nos a sermos instrumentos Teus, efetivos e agradáveis a Ti. Pai querido, usa a Tua igreja em todo o mundo, mas também aqui em Juiz de Fora. E a todos aqueles que verem a mensagem através da internet, usa cada um, Senhor. E se bem parecer aos Teus olhos, ser com nossos familiares e queridos, com aqueles que aqui não puderam estar, com cada um dos Teus filhos que serão alcançados também através de nós, também através da mensagem de saúde. Assim como Márcio deu testemunho que se aproximou de Cristo através dessa mensagem, assim muitos já o fizeram e farão. Prepara-nos para o cumprimento dessa missão, Senhor. Oramos agradecidos, entregues, nos maravilhosos e suficientes méritos de Cristo Jesus. Amém e amém.